Olá, tudo bem? Quinto ano. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá bem? Não esqueçam de se cuidar. Hoje a nossa aula será Artes. Bom, página 92, vamos dar continuidade ao nosso assunto, a arte indígena. Que foi a arte indígena, né? A arte indígena, ela é brasileira. É uma arte produzida pelos povos nativos, os índios, né? Que eles viviam e vivem ainda no Brasil, antes e depois da colonização portuguesa, que iniciou no século XVI, né? Considerado a grande diversidade das tribos indígenas aqui no Brasil. Podemos dizer que, em conjunto, que eles se destacam também na arte da cerâmica, no traçado e nos enfeites do corpo. Certo? Agora vamos assistir um vídeo sobre a arte da cerâmica, que é a arte indígena. Só um instante. Na cultura indígena, os objetos quase sempre têm, em primeiro lugar, uma função, mas também têm beleza, originalidade e muitos significados. Características que fazem deles mais do que simples utensílios. Uma forma de arte. Designer, né, desses objetos, eles também atendem a uma questão da matéria-prima existente, das tecnologias, né, do conhecimento, de saber fazer aquilo. Então, cada povo desenvolve isso de uma maneira diferenciada. As cestarias são um bom exemplo dessa arte utilitária. Trançando folhas, palmas, cipós e outros materiais, os índios fazem cestos para ajudar nas tarefas do dia a dia. Tem cesto para guardar alimentos, peneirar farinha, coar e até filtrar. Os índios também precisavam armazenar líquidos. Aí criaram a cerâmica. Ela pode servir para ajudar a cozinhar. A cerâmica produzida na ilha de Marajó é uma das mais conhecidas. Ela tem pintura vermelha ou preta sobre um fundo branco. Na decoração, vários símbolos. Mas é a pintura corporal que mais impressiona nas artes indígenas. Os índios transformam a pele em tela, pintando um repertório de padrões decorativos. São círculos, meandros e gregas. Os padrões e significados mudam de tribo para tribo, mas sempre estão presentes em momentos importantes. Na preparação para o casamento e no nascimento das crianças. Quando a criancinha nasce, nós acreditamos que ela vem frágil, né? Espiritualmente falando, ela vem frágil. Então a gente, quando nasce, pinta o corpo dela com uma pintura especial de jenipapo, né? Que é onde nós acreditamos, como nossos antigos nos passa e nos passaram, ela afasta, né, os maus espíritos de chegar naquele bebezinho, né? No extremo norte do país, o Zuaiuana tem uma pintura corporal cheia de significados. O pontilhado é como se fosse o couro malhado das onças e representa o domínio sobre a natureza. A forma em triângulo vem da borboleta, uma referência ao mundo dos espíritos. Já o listrado representa o arco-íris e os elementos sobrenaturais. As máscaras também estão relacionadas com a mitologia das artes indígenas.
estão presentes em rituais com música e dança para agradar os espíritos. A contribuição dos povos indígenas para a formação cultural do país vai bem além da construção de objetos. Nossa matriz indígena é uma das que fundamenta o país multicultural em que vivemos. Instante. Pronto, então, vocês viram, né? Pronto, voltei, desculpa, tá bom? Então, vocês viram um vídeo sobre a arte indígena, né? Sobre os manifestos, o desenvolvimento e a importância de cada item da arte indígena, da pintura, dos cestos, né? E agora nós vamos desenvolver a atividade no nosso livro, na página 101. Você conhece alguma música popular brasileira que fale sobre os indígenas? A minha dica da música é Somos Todos Índios, Fagner. Procura no YouTube, escuta essa música e depois vocês podem escrever a letra da música aqui no livro, na página 101. É bacana essa música, ela é linda, certo? Na nona questão, vocês vão desenvolver, né, um colar indígena, certo? Um colar indígena. E tem dizendo os materiais bem direitinho. Canudo de refrigerante, nylon. Se você não tiver nylon, pode usar linha também. E como você vai organizar o seu colar. Todas as instruções estão aqui no livro. No espaço abaixo, né, na página 103, vocês vão colar imagens sobre os indígenas. Na página 111, pesquise e faça abaixo com tinta preta um traçado indígena como utilizados no corpo dos indígenas, certo? Em dias de guerra. Então, pesquise qual a imagem representada, né, a pintura deles em dias de guerra. Vocês vão fazer aqui nessa página 105 com tinta preta, certo? Agora, nós vamos lá para o folclore, que fala sobre o que? O artesanato. E o artesanato era o barro. A utilização do barro é muito antiga, está dizendo na página 108 do livro, certo? Teve início quando os primeiros habitantes da Terra descobriram as suas pegadas e deixavam marcas no barro. Como ele era uma matéria-prima pouco resistente, os objetos quebravam com facilidade. Porém, o homem fez o quê? Descobriu que uma maneira de tornar ele mais firme por meio de quê? Do cozimento. Fizeram o cozimento no forno e essa técnica é utilizada até hoje. Os gregos, por volta de 600 anos antes de Cristo, já utilizavam o barro para criar as peças do uso doméstico e também para decoração. Após essa confecção, né, eles pintavam os desenhos sobre a mitologia, certo? Em cada região do Brasil, trabalhada com barro há várias formas. Vocês já escutaram falar sobre o mestre Vitalino? Ele é um artesão de Pernambuco, nascido na cidade de Caruaru, entre 1909 a 1963. Hoje, seus filhos continuam a sua obra e a sua casa tornou-se um museu.
Geralmente, os trabalhos dos artistas do mestre Vitalino retratam fatos do dia a dia para expressar, por meio da arte, uma realidade vivida por determinado povo, pelo seu próprio artista. Agora, nós vamos assistir outro vídeo falando sobre essa arte do barro, certo? Vamos conhecer um pouco. O artesanato do Alto do Moura é reconhecido mundialmente. Talvez pelo seu jeito de retratar o cotidiano, a vida da família, as manifestações culturais, a história de Caruaru. Algo tão intimista que ganha um sentido diferente. Passa a ser não só a Caruaru de quem nasceu e viveu aqui, mas a Caruaru de todos. Os encantos do barro são inexplicáveis. É com um pedacinho dele que turistas se sentem mais um pouquinho perto daqui, mesmo estando fisicamente longe. Esse estilo diferente de manusear o barro teve início há 100 anos. Pelas mãos do mestre Vitalino, o artista mais ilustre do Alto do Moura, que viveu muitos anos nessa casinha, que hoje virou o Museu Mestre Vitalino. Quem cuida do lugar e segue perpetuando a arte é um dos filhos de Vitalino, Severino. Aí dou essa continuidade, aí mostrando esse trabalho que ele passa para nós, que não só eu de filho, nós somos 6 filhos, morreu já 2, mas eu tenho meus filhos, meus netos, que dá continuidade, apesar que dos filhos dele, o único que trabalha hoje sou eu, mas eu estou por aí trabalhando, é uma coisa que eu gosto de fazer isso aí. Já é característica dele sentar nesse cantinho e soltar a imaginação. Foi ali que batemos um papo entre barro e arte. Ele tem um domínio impressionante da técnica. Vendo assim, parece tão fácil e divertido que resolvi tomar uma aula com o mestre. Ele me propôs fazer um boi, que seria a figura mais fácil, para iniciantes mesmo. Começamos com o corpo, e ali já dava para perceber quanto cuidado é preciso para o formato correto surgir. Aos poucos fizemos as patas, a cabeça, chifres, orelhas e o boi de barro foi surgindo. Quer dizer, o meu sequer ficou em pé direito. Tava gordinho, sabe? Esse aqui foi o que eu fiz e esse que o seu Severino fez. Não foi isso, seu Severino? Meu pai dizia que quem tem vergonha não faz vergonha, então eu vou engolir essa aí. Eu percebi que eu não levo muito jeito, assim, pro barro, né? Não ficou... Maneira de primeira viagem, né? Não dá vai, mas tem uma boa presença, porque pela primeira vez pega do barro, então tá aí. Além de eu mostrando o trabalho do mestre Vitalino, que foi criado há 100 anos passados, então feito pelo filho Severino Vitalino, e tá aí a minha aluna aí aprendendo comigo agora. Rapaz, vou dizer uma coisa, só a gente tentando fazer mesmo que sabe quanto é complicado isso. Pra fazer um boi, que olhando assim é muito simples, mas na hora da prática, quando deu muito certo, imagina uma mais trabalhada, né? E a primeira peça de mestre Vitalino foi o gato maracajá. É, o gato maracajá. Que é essa daqui. A gente vai pegar aqui pra mostrar. Pega aqui, seu Severino. Que foi essa peça aqui. Então imagina o trabalho que o mestre Vitalino fez. Foi a primeira peça dele. É uma réplica feita por mim, que eu dou continuidade naquilo que meu pai criou. São 118 tipos de peças. Então o Caçador do Gato Maracajá é uma das primeiras peças. Cada artesão tem sua identidade e é isso que faz ele ser reconhecido. Esses bonecos aqui usam máscaras e são bem coloridos. Quem conhece a arte sabe. São obras do mestre Manuel Eudócio. As máscaras remetem ao reisado. Retrata o reisado antigamente e as personagens. Eu faço a máscara, coloco no rosto deles. Eu tenho até... Tem gente que eu quero um carrossel, as criancinhas, tudo de máscara eu faço. E um retirante eu faço, casamento eu faço, e assim, eu gosto muito de trabalhar máscara. Já são 65 anos de arte e este ano veio uma surpresa grandiosa. Mestre Manuel Eudócio será um dos homenageados do São João de Caruaru. A notícia o deixou bem contente. Eu acho que seja grande coisa essa homenagem sobre o meu trabalho, sobre
a minha vida de trabalho, que eu trabalho em cima da criatividade, eu nunca deixei, nunca abandonei meu trabalho, doente e ainda estou trabalhando. Toda a cultura do Alto do Moura deu vida e traz cada dia mais força à Feira de Artesanato de Caruaru. Ela fica no Parque 18 de Maio, ao lado da Feira da Sulanca. E hoje, além do artesanato do barro, também tem uma variedade enorme de produtos sobre a cidade. O barro foi uma força muito grande para a Feira de Artesanato chegar hoje ao que é. Entendeu? Quer dizer, e hoje, tu sabe, o barro ainda é tido como uma peça assim, conhecida mundialmente, né? As peças do finado Vitalino e dos seguidores dele, né? Então a Feira de Artesanato criou uma força com isso aí e hoje chegou ao que chegou. Quer dizer, ainda isso, e a gente hoje ainda continua ainda reinando com essa carona do barro, né? É a força do barro que já tem 100 anos de tradição e que, se depender do ritmo de quem continua a fazer dele arte, vem muitos outros séculos pela frente para se comemorar. Então, pessoal, vocês viram aí o vídeo, o filho do mestre Vitalino falando sobre essa arte que até hoje é passado de pai para filho, os netos dele já estão desenvolvendo também essa arte do barro, certo? Agora vamos lá a explicação da atividade, na página 111. Agora é com você. Você conhece algum artista da sua região, da região do Nordeste, que trabalha com barro? Pesquise o nome de alguns artistas e escreva abaixo. Segunda questão. Observe a imagem de uma arte feita em barro e reproduza. Procure adicionar traços à sua obra, certo? Então, vocês vão buscar desenvolver a arte que está da imagem ao lado no outro quadrinho. Terceira questão, na página 112. Pinte as imagens que representam peças de cerâmicas, formando uma linda obra de arte. Então, vocês vão pintar as peças, certo? Cores bem bacanas, formando